Pessoal, boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre o que significa viver fora. Então, pessoas que saem do seu país, como nós do Brasil, e vão viver fora em outro país. O que isso significa pela visão sistêmica? E quais poderiam ser os problemas escondidos, digamos assim, por trás dessa escolha? Porque às vezes essa escolha parece uma simples escolha, mas não é bem assim que acontece, porque nós carregamos muitas questões inconscientes que têm a ver com os nossos antepassados. Então, hoje a gente vai trazer algumas questões que podem ajudar essas pessoas que decidem viver fora a entender um pouquinho melhor da sua história e talvez da sua decisão de ir para outro país. Eu estou aqui com a Aline, minha querida Aline, minha paciente desde 2020 e que já fez várias terapias comigo, né? Inclusive, já se iniciou em Reiki também. A Aline, ela é jornalista e ela vive na Croácia hoje, né? Trabalha com turismo lá. E eu trouxe ela aqui para a gente poder contar um pouquinho dessa história, dessa experiência de como é viver nesse país. Mas antes, queria só me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Fabiane Xavier, né? Entre outras terapias, eu também faço constelação familiar. Sou uma terapeuta sistêmica consteladora familiar. O que é constelação para quem não sabe? Constelação vai trabalhar todas as questões e conflitos familiares e que tem a ver com o nosso DNA sistêmico, ou seja, tudo aquilo que a gente está vivendo hoje que tem a ver com os nossos ancestrais. Então, a gente poderia falar de doenças, conflitos emocionais, conflitos de relacionamento, casamento, enfim, todos os tipos de relações entram dentro da terapia sistêmica. Então, é uma terapia que visa, né, buscar esse equilíbrio para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais feliz e mais equilibrada. Então, Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é para você? Quais são os desafios assim de viver fora hoje na Croácia? Quais são os desafios que você encontra hoje aí nesse país? Para você, né, em particular. Bom, eu posso dizer que são inúmeros, mas eu vou ter aqui. Eu acho que o primeiro ponto é que eu sinto muita saudade da minha família e dos meus amigos. Eu era uma pessoa que eu tinha uma rotina com as minhas amigas e com meus pais ali. A gente era todo mundo muito próximo. E aqui eu tive que começar do zero, porque eu vim para cá, eu não tenho família aqui, eu não tenho conhecidos aqui. Então é como se você reaprendesse a andar, se eu posso falar dessa forma, né? Eu me deparei com dificuldade de fazer amizades, porque aqui os croatas, eles são muito, muito fechados. São com amizades que são do high school e levam para o resto da vida as mesmas pessoas. Eles têm um ciclo muito fechado. E isso piora se você não domina a língua. Você pode até tentar ali incluir naquele núcleo, mas quando eles veem que você não domina o idioma, que o croata é uma língua eslava, ou seja, não é uma língua fácil de se aprender como um brasileiro tem a facilidade de se aprender um inglês, um espanhol da vida, né? Quando eles veem que você não domina o idioma, eles automaticamente mudam para o inglês. Isso também do imigrante que está tentando aprender a língua local, né? Porque eles não querem saber se você está querendo aprender ou não. Eles vão falar com você em inglês porque é mais fácil para eles, porque eles sabem que você está aprendendo, digamos assim. Aqui, o que pega bastante também é que as burocracias, elas ainda são tratadas no papel. No Brasil, antes de vir para cá, eu tinha perspectiva na Europa que tudo era muito tecnológico, que tudo era melhor que no Brasil. E, na verdade, a gente está muito mais avançado nesse quesito. A gente não trata as coisas no papel. A gente trata também, mas a gente tem tudo guardado ali, num portfólio do sistema, né? Seja do poupa-tempo, enfim, do cartório, alguma coisa do tipo. Aqui não, tudo é tratado no papel. E se eles perdem o seu papel, você que vá atrás, Desculpa traduza te interromper, mas é novamente, muito parecido com a burocracia da fale. França. Muito.
Sim, parece que é uma característica da Europa mesmo, por Isso, ser é. tratado Se dessa tu papel. perder um documento, já era, tu não consegue mais. É um horror, é verdade. Nossa, E eu não sei e se, eu não sei se acontece aonde você tá também, que você mora em São Bart, quando você vai resolver um problema, a mulher que cuida do departamento de imigrantes não fala inglês, só fala a língua local. ela é assim. Até Para te Sambaite tem ajudar. uma mistura, né? Algumas pessoas, por exemplo, falam inglês, né? Mas normalmente não. Sim. É, Eles não querem falar, eles preferem falar a língua deles, né? Francês. claro, com certeza. É. É, aqui é a mesma coisa. E Aline, tu Bom, acha? Tem mais alguma coisa que tu queria falar? não, pode falar. Não, mas não, se tu quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Acho que tu falou bastante coisa já, né, sobre as... Então, seria a tua família, óbvio, a saudade, né, os amigos, as questões ali culturais também, né? É uma cultura totalmente diferente, né, Aline? Totalmente diferente da nossa, né? Sim. Eles são bem frios, assim, é todo mundo quieto no seu canto, os mesmos ciclos de pessoas. Eu vejo que aqui eu tive a dificuldade de exercer a minha profissão, eu não consegui ainda, porque, como eu disse, eu não domino o idioma. Então, é impossível, se você não souber escrever muito bem e falar muito bem o croata, você ir atuar em jornalismo, né? Mesmo eu tendo traduzido todos os meus documentos, tendo feito todo o procedimento, eu não consegui. E eu acho que isso é uma coisa comum de quem vai morar fora, que o pior de tudo é a xenofobia, né? Aqui é um país completamente dependente dos imigrantes para a economia rodar. E eu Mas acho que ainda mais existe na por parte de Croácia do que na pessoas França, mais sabe? velhas. A xenofobia, eu acho que Ah, mais sim. ainda aí do que... É. Porque aí é um país mais liberal, certo? Sim, sim. É. As mulheres defendem as mulheres E aqui, aqui ainda. as francesas, muitas vezes. Não, isso é ótimo. Aqui ninguém defende ninguém. Aqui é cada um por si, sabe? Eles são muito individualistas nesse quesito. Uhum. Mas tudo bem, esses são os pontos negativos. É, e tem um Todo lugar ponto tem também ponto que eu não negativo sei e se positivo. se tu sente isso, que às vezes também os próprios brasileiros têm um certo preconceito com os brasileiros. Tipo assim, você precisa de uma ajuda, você precisa. Às vezes eles não vão te ajudar, né? E elas são teu próprio sangue. Não, não. Não ajuda de jeito nenhum. Assim, é um a cada 10 que vai te ajudar com alguma coisa. E eu não entendo essa síndrome de vira-lata, né? Porque a gente é conhecido no Brasil pela comunidade, de receber as pessoas, aquela coisa. Tá num bar, daqui a pouco você tá em um grupo de pessoas, você nem sabe como você foi parar ali, você faz amizade com todo mundo. Mas aqui parece que a coisa muda totalmente. E Ninguém aí é quer frio, né, falar com Aline? ninguém. Aí é frio, né? Aqui onde eu moro na costa é menos frio do que no norte, em Zagreb. Uhum, Mas ainda uhum, assim é frio. Por exemplo, aqui agora tá 8 graus. uhum. Porque a É, e o primavera tá frio também chegando, traz só uma tá melhor. certa depressão e tal, né? Lá em Sambarte já é sempre calor, né? Mas mesmo assim, a gente acaba sentindo aquela saudade, daquela alegria do brasileiro, né? E pensando aí que, né, Sim. tu ainda enfrenta esse inverno, né? Imagina, deve ser bem complexo. É É, uma sensação de é isolamento um assim, pouco, né? isolamento. Eu acho que se você não se policia, você acaba caindo em uma depressão, crises de ansiedade, porque aqui eu só pontuei os negativos, sabe? E você pensa, nossa, eu tô sozinha. Nossa, tudo tão difícil, coisas simples que eu fazia na minha vida, hoje eu não consigo fazer, pegar um papel, tirar um, tipo, a identidade daqui, se você não fala a língua, é difícil, você precisa de ajuda de advogado, de alguém nativo. Então, Uhum, assim, você se pega sozinha. com Você fala certeza. assim, É nossa, eu um tô sozinha, vou voltar, né? sentimento de solidão, eu também acho. Aline, tu acha que tu consegue identificar, assim, para mim, é,
Por que que tu tomou essa decisão de ir embora? Tu acha que isso foi uma forma de tu se afastar de situações difíceis que tu via na tua família, ou que tu passou na tua família? Às vezes a gente tem um sentimento de não pertencer à nossa família. Eu que sou consteladora vejo isso direto. As pessoas me procuram e dizem, é estranho, eu não me sinto fazendo parte dessa família, eu não me sinto nessa família. A pessoa se sente diferente, ou ela se sente excluído dentro daquela família. Tem um motivo específico para te ter decidido, agora eu quero ir embora, ou você sentiu alguma coisa a respeito disso na tua família? Bom, na minha família, eu acho que eu me sentia um pouco diferente. Eu diferente do que eles já haviam feito. Eu queria ser a pessoa que foi embora e de alguma forma realizou seus sonhos, sabe? Seja no Brasil ou fora. Eu Tu optei por queria ir provar algo para para eles, fora. tu tinha essa sensação, eu preciso provar algo. Eu tinha inconscientemente isso comigo, sabe? E eu acho que as pessoas elas vão embora por muitas questões profissionais, estudar, elas querem uma vida melhor para elas e também querem dar uma vida melhor para a família delas, Uhum. né? E E eu acho que eu percebi, sorry, Não, não, pode falar, desculpa. eu acho que eu percebi depois que eu fui embora que a minha família, que eu trouxe um movimento para minha família porque eles começaram a fazer coisas novas. Por exemplo, os meus pais, eles só faziam a gente fazia muitas coisas juntos, né? Eles se ressignificaram a vida deles, eles passaram a fazer ginástica, eles passaram a fazer natação, eles passaram a sair mais, entende? Eles procuraram atividades para não faziam em 60, 70 anos juntos, entende? Isso trouxe esse movimento para minha família. Eu acho que os meus irmãos passaram a ir mais na casa dos meus pais. As minhas sobrinhas, que são as netas, passaram a visitar mais os meus pais. E isso, de alguma forma, foi uma coisa boa, né? Eu fui embora, mas eu aproximei a família de alguma forma. Não Exatamente, porque fez? tu fez algum tipo de movimento que afetou todo o sistema. É isso que acontece. Tu fez esse movimento e todo movimento que a gente faz dentro do sistema, ele afeta todas as pessoas do sistema. E de qualquer maneira, se tu pensar, né, detalhar, aqui a gente não sabe toda a tua história, mas tu vai perceber que a tua evolução, o teu crescimento e a tua maturidade de tomar essa decisão afetaram eles de alguma forma e amadureceram eles também. Quando eles veem que tu dá esse salto de coragem, é como se todos eles, mesmo aqueles que não vão dizer claramente isso para ti, é como se eles te admirassem pela tua coragem. Porque ir para um lugar totalmente estranho, né, e diante de tudo isso que tu acabou de me falar, exige coragem, né? Não é para qualquer um. Sim, com certeza. Então, assim, às vezes Sim, a com gente vê uma certeza. família de irmãos onde um faz isso e os outros todos não têm a coragem de fazer. É o que a gente chama do ovelha negra, é aquele que vai lá para realizar os sonhos de todo o clã. Então, tudo aquilo que o clã não teve coragem, a bisavó, a tataravó de fazer, o ovelha negra vai lá e faz. Só que ele paga um preço, né? Ele pode se sentir rejeitado, ele pode se sentir solitário, ele paga um preço. Mas a constelação ela fala muito disso. A vida é pagar preços e fazer escolhas. Se tu escolhesse viver no teu país, tu ia pagar um preço, né? Talvez o preço de viver sempre o mesmo padrão. Aquele padrão de repetição sem tanto crescimento. Agora, no momento em que tu vai para um outro país, tu passa por dificuldades, mas tu te fortalece, tu cresce, tu vive numa outra cultura e todos esses desafios te transformam. Não resta dúvida disso, não é? Tu sente isso, tu sente essa Exatamente, eu mudança, esse concordo amadurecimento plenamente. e esse crescimento em ti, tu consegue sentir ele? Dá para sentir, né? Esse amadurecimento. Eu acho que eu só percebi o quanto
eu tive essa coragem mesmo depois de um ano que eu estava aqui e parei para refletir. Porque até então, quando eu entrei naquele avião, eu vim chorando de lá até aqui, entendeu? Eu falava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Mas eu só tava seguindo a minha intuição, sabe? Eu falei, não, vai ser bom, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero Talvez aprender tu estava inglês de seguindo a tua proficiência. intuição, mas talvez não. É, É, talvez não. Porque a gente vai falar de algumas coisas aqui para entender que, na verdade, sistemicamente, a gente está dentro desse campo morfogenético, cheio de possibilidades, mas também cheio de dores, de dramas familiares, de dramas do passado. E a gente está tomando decisões baseados nesses dramas, nessas dores, nesse lado inconsciente que a gente não se dá conta. Então, por exemplo, a visão sistêmica diz: por que uma pessoa iria viver fora? Um dos motivos seria que ela pode sentir uma desordem no sistema familiar. Então, ela pode olhar para a família dela e sentir: nossa, não tem ordem aqui. Não é aquela família saudável, aquela família equilibrada. A pessoa pode se dar conta disso, se incomodar ela profundamente, porque ela está em busca de algo maior, ela está em busca de evolução para aquele sistema. Outras pessoas talvez não vão se dar conta disso, mas ela vai perceber, aqui tem uma falta de ordem. Então, essa pessoa pode ser empurrada para tentar buscar essa ordem. Ela vai buscar indo fora para outro país, porque ela acha que lá ela vai aprender, ou que ela vai crescer, ou que ela vai ter experiências para ela conseguir, tipo, colocar ordem nisso, nessa bagunça, entende? Então pode ser um dos nossos desejos inconscientes quando a gente vai viver fora, é realmente trazer ordem para essa desordem sistêmica. Outro ponto é o pertencimento, porque muitas vezes a gente se sente não pertencendo àquele clã. E eu vou falar um pouquinho mais disso também depois. E para fugir de uma lealdade invisível. Né? Então, por exemplo, eu estou fazendo algo, eu estou sendo leal a algo invisível a mim. Eu não sei o que é, mas eu sei que aquilo me incomoda. Eu sei que as coisas estão me incomodando, coisas ruins estão acontecendo. Eu não sei de onde isso está vindo. Eu não sei como mudar isso, porque é como se eu não tivesse o domínio sobre isso. Mas eu sinto, porque nós sentimos no corpo as coisas, né? Sentimos na alma tudo. Então, essa pessoa sabe que ela está em lealdade invisível com algo que domina ela, domina o campo, domina ela não consegue escolher. É mais ou menos como o alcoólatra, sabe? Se ele tiver em lealdade invisível, lealdade sistêmica, como a gente fala, ele não vai conseguir dominar o vício do álcool. Aquilo vai ser mais poderoso do que ele. Ele só vai conseguir parar se ele realmente buscar ajuda. Por quê? Porque o que acontece? Isso se chama os emaranhamentos e as capturas que a gente fala na constelação. A captura é uma coisa tipo quase como uma obsessão, sabe? Você realmente não consegue sair. Você se vê capturado por aquela força, porque o sistema ele tem uma força que está dentro desse campo de energia, né? Então, às vezes ele é maior do que nós. Por que ele é maior do que nós? Porque a gente ainda não tem consciência expandida, sabe? Para conseguir ver as coisas com clareza. Então a gente toma uma decisão achando que está baseado num desejo, num sonho, em algo da nossa alma, e muitas vezes não é. A gente só está querendo, talvez, repetir um padrão. Aí existem várias questões aqui que a gente poderia falar, né? E também, gente, porque às vezes a gente está num lugar e a gente só quer, na verdade, a gente acha assim, nossa, eu estou fazendo isso por mim. Não, a gente está fazendo para os excluídos do sistema. Tentando salvar esses excluídos lá atrás. Então a gente não sabe quais pessoas foram excluídas, né? Porque a gente não tem como a gente saber de toda a nossa história. Do que aconteceu lá atrás. 5 gerações atrás, 6 gerações atrás. E muitas vezes, e como esse campo ele funciona assim. Algum desequilíbrio, alguma desordem aconteceu lá atrás, 4 gerações atrás, alguém na frente vai ter que pagar essa conta, digamos assim. Vai vir de novo uma situação para que essa pessoa possa, de alguma forma, tentar curar esse sistema, aquilo que ficou lá atrás. Então, esse é um dos motivos também que a gente pode estar tentando ir para outro país, tá? E assim,
A única maneira de a gente conseguir reverter tudo isso é assumir o nosso próprio lugar, porque muitas vezes a gente não está no nosso lugar, a gente está no lugar da nossa mãe, a gente está no lugar da nossa avó, enfim, a gente está num lugar que não é nosso. E estar nesse lugar que não é nosso é o que nos enfraquece, entende? Tu te identificou? Assim, eu falando agora sobre isso, tu identificou alguma coisa assim na tua história? Eu acho que às vezes, eu acho não, eu tenho certeza que a gente assume posições de uma forma inconsciente. Posições que você falou agora que não são nossas. Por exemplo, você no lugar da mãe, do pai, querendo resolver conflitos ou coisas que não dependem de você, e isso acaba atrapalhando a sua vida. Isso mexe Exatamente. tudo naquele sistema familiar, isso interfere na sua vida. E muitas vezes é preciso olhar, porque não dá para simplesmente excluir as partes da nossa história e esperar que tudo dê certo em outro país. Não vai acontecer, né? Tem uma pessoa dizendo que ela aconteceu comigo, eu não me via fazendo parte da minha própria família. Esse é um sentimento bem comum de não se sentir pertencendo, e às vezes também é um sentimento adotado. Ou seja, você tem aquela sensação, mas ela não é sua, ela é de alguém que foi excluído lá atrás. Então, essa pessoa foi excluída, ela foi maltratada, ela sofreu muito. E aí, esse sentimento, ele volta para o campo, porque o universo e o campo não aceitam injustiça, não aceita o desamor. Então, essa pessoa sofreu, e o que, que o universo faz? Ah, vocês acham que vai ficar por isso? Vamos mandar de novo para ver se alguém conserta essa história. Então, volta de novo, entende? Porque a gente está aqui para crescer, né? Para evoluir. Então, não tem como. Olha só como o universo é sábio. O universo é muito sábio. Só que as pessoas que se emaranham com situações é porque a alma delas é fraca para aquela questão. Então vamos dizer, essa pessoa que escreveu ali que aconteceu com ela. A alma dela, quando ela nasce, já tem uma disposição para passar por aquilo. Então é como se ele fosse o escolhido a dedo, entende? Vamos supor assim, uma pessoa tem seria uma pessoa mais fraca, por exemplo, para os vícios, para o álcool, né? Então o sistema vai lá e aquela pessoa é que vai se emaranhar, entende? A outra já não. Ah, mas aí a outra tem depressão. Ah, porque aquela pessoa tem a alma fraca para aquilo. Então é meio que como se tudo aquilo que a gente já tem de deficiência em nós, e quando a gente entra nesse campo, a gente nasce com toda a nossa bagagem inconsciente do passado. E a gente é jogado nesse campo. Então, esse campo nos absorve. E aí a gente começa, né, a viver conforme aquilo que a gente já tem dentro da gente também. Então, é muito fácil se emaranhar. Mas também não é difícil sair disso. A gente só precisa trazer consciência, trazer cura. E quando a gente consegue fazer isso, a gente sai de qualquer emaranhamento. Queria falar um pouquinho para vocês, então, de alguns aspectos sistêmicos que são bem importantes de a gente falar. Aqui, no caso, nesse tema que a gente está trazendo hoje, que é de viver fora do país, né? Então, fuga de emaranhamentos. Ir para longe numa tentativa inconsciente de fugir de dores, segredos e padrões familiares. O que seria isso, então? A nossa família, ela guarda muitos segredos. Coisas assim, doentias às vezes, sabe? Tem segredos de morte, tem segredos de traições, tem segredos bem terríveis aí escondidos as sete chaves, né? E a gente não sabe. Pois é, mas do universo ninguém esconde nada. O universo não aceita essa sujeirinha que eles colocaram lá atrás embaixo do tapete. Então esses segredos emergem e eles ficam ali no campo, entende? E isso de alguma forma nos afeta. Então, quando a pessoa vai viver fora, ela pode estar querendo fugir desse peso sistêmico que ela sente, desses padrões familiares que se repetem e não mudam, dessa dor. Ah, eu quero fugir dessa família, eu quero fugir dessa dor. Eu não consigo resolver isso aqui é um BO muito grande para mim resolver. Como eu resolvo isso? Eu não consigo. Então, a pessoa sente um cansaço sistêmico, é físico, é emocional, e ela vai embora, entende? Ela vai para um outro país, é uma fuga mesmo, uma fuga de poder, talvez se alinhar mais com a sua alma, né, que é o que todos nós buscamos, e a pessoa acaba não conseguindo. Não sei se tu quer fazer algum Porque comentário. quando
Quando algo não é resolvido, isso continua te acompanhando, né, Fabi? Sim, Assim, na família. sim, tudo vai voltar à tona. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que uma avó, né? Ela estava com muito ódio do marido e o marido estava traindo ela. Mas ela, para bancar na frente da sociedade, ela fingia que, nossa, ela até aceitava a amante lá visitar os filhos, entendeu? Na Meu verdade, ela Deus. estava com vontade de esfolar a amante viva. Ela não queria, entendeu? Só que aquela raiva, aquele ódio, aquilo tudo, ela guardou para si. Mas o sistema sabia que aquilo estava ali. Então, essa sujeira foi para baixo do tapete, ela volta de novo. Aí vamos supor a neta. A neta tem um bom marido. Nossa, o marido é maravilhoso. Mas ela não tem nenhuma paciência com esse homem. Ela odeia esse homem, ela trata ele mal. Porque ela está fazendo o quê? Ela está compensando essa avó. Ela não pôde expressar aquela raiva, ela não pôde expressar aquele ódio todo que ela estava com aquela situação. A avó não teve coragem de fazer isso. Aí a filha expressa. Só que o problema é expressar e às vezes estragar a tua vida, né? Porque tu tá expressando uma coisa que não é Sim. tua, que alguém não teve coragem de expressar. Só que essa dor, essa raiva tá lá no campo. É como se fosse um conta-gota que vem direto na tua veia, tu não consegue controlar. Então tu olha aquele homem e tu pensa, homem é um pé no saco. E aí tu vai ser assim, terrível com ele, porque a tua avó não teve coragem de ser. Tá. Aí a gente não tá culpando a avó, né? Porque ela veio de uma outra geração. Mas talvez se ela tivesse chamado o marido e dito para ele, me incomoda você trazer a sua amante aqui. Me incomoda, me machuca, sabe? Olhar para essa dor, botar essa dor para fora, expressar ela. É só um movimento de olhar. Por isso que na constelação a gente fala tanto assim, eu vejo você. Porque as pessoas, elas querem viver o arquétipo do bonzinho. O bonzinho não reclama, porque todo mundo vai achar legal, entende? Vai achar muito legal ser bonzinho, não vai reclamar, não vai... Nossa, olha só como ela sabe lidar bem com as emoções dela, mas ela nem sabe. Ela tá fazendo aquilo só para agradar os outros. Então, se for para fazer só para Exatamente. agradar os outros, não vale a pena. Se você sabe, se você já tem maturidade, ok, isso é perfeito. Né? A amante chegou lá, ela não sente nada, isso é perfeito. Mas quando você sente, você tem que olhar para aquilo. Se não volta no sistema, porque é uma energia. É como se fosse uma energia espiritual que vai ficar ali presa, entendeu? E ela precisa se transformar em algo bom, digamos assim. O ódio em amor, entende? Alguém tem que chegar ali e mudar aquilo. E como é que isso vai ser mudado? Como vai ser mudado se ninguém sentir? Alguém precisa sentir essa dor. É por isso que nós temos que ser pessoas mais maduras emocionais. Quanto mais a gente se cura, os nossos descendentes vão sofrer menos. Então, entende? A nossa geração de fazer terapia, de buscar essa ajuda, tá sempre buscando, a gente não tá só fazendo por nós, a gente tá fazendo por toda essa geração que vem, os nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos filhos. Então, porque é uma cura sistêmica, a gente tem que entender que a gente não tá sozinho. O que eu faço afeta o outro. As minhas decisões afetam o outro. É a mesma coisa que a física quântica diz, estamos todos interligados, né? Todos somos um. De fato somos, entende? Só que cada um dentro de subsistemas familiares, né? E tem um sistema maior que é o universo. Tem uma outra coisa interessante também, se tu quiser falar alguma coisa, tu fala, Thaline, tu me corta daí e me fala se tu quiser fazer alguma observação. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que me surgiu aqui agora com o que você estava falando. Eu queria saber por que as pessoas ainda têm esse estigma de fazer constelação familiar quando é algo que pode ajudar ela e a família delas como um todo. Porque as pessoas têm esse preconceito, porque elas não acreditam que a constelação familiar pode mudar esse sistema na família delas e na vida delas também. Normalmente eu acho que os homens têm mais isso, né? Os homens têm mais Essa dificuldade de resistência. constelar do que as mulheres. Tem muito preconceito, mas acho que daí a gente tinha que fazer uma live para falar só disso, porque é muito tema para falar. Por quê, né, disso? Sim. É, aí Eu entra vou num campo, prosseguir. porque assim, ó, a constelação, ela também bate meio que de frente com a psicologia, entendeu? É um assunto bem delicado.
Existem muitos psicólogos consteladores, mas existe também psicólogos que são contra totalmente a constelação. Na minha visão, né, eu sou pedagoga, eu não sou psicóloga, mas na minha visão a constelação é uma terapia rápida que pode, inclusive eu tenho, né, vários relatos de cura que aconteceu comigo. Não estou dizendo, é claro, que essa pessoa não deve ficar em terapia com seu psicólogo, não é isso. Mas ela é uma terapia rápida, você resolve uma coisa de forma rápida. Né? Com a psicologia, talvez você ia ficar mais tempo lá. Mas eu acho que você nunca deve deixar de procurar um psicólogo, né? E um terapeuta. Sim. Você vai São ficar... tratamentos complementares. Isso, isso. Pode assim, ó, tudo depende, né? Eu já tive, por exemplo, uma cura tão rápida com constelação que eu acho que eu iria ficar 10 anos na terapia e eu não ia conseguir. E na constelação eu consegui em uma sessão. Isso já aconteceu várias vezes comigo, né? Mas eu não posso garantir que com todas as pessoas isso aconteça. Porque a constelação, tu tem que estar aberta para ela, sabe? Não adianta pegar um marido e levar forçado lá na constelação. Não vai adiantar. É dinheiro jogado fora. Tu tem que estar aberto, a tua alma tem que estar aberta para poder sentir. Você tem que estar preparado para sentir. Às vezes os homens têm um pouco mais, os homens têm um pouquinho mais de dificuldade de se abrir, de sentir, do que as mulheres, né? Sim. Mas é isso. E tem muita coisa por trás dessa tua pergunta ainda que a gente podia falar, né? Tem muitas questões por trás. E, enfim, tem uma outra coisa também que pode acontecer, que é a exclusão por vontade própria. Então, é mais ou menos isso que a gente falou ali atrás. Eu não me sinto pertencente a esse clã, não sei porquê, não me sinto pertencendo. Talvez eu seja excluída desse clã, porque eu sou diferente, porque eu tenho sonhos, porque eu tenho ideias diferentes. Então, eu vou para o exterior para realmente me excluir. Então, eu me excluo da minha própria família, eu me excluo do meu próprio sistema. Ah, essa família é problemática, essa família, nossa, então eu vou embora para me excluir. Mas lembra, gente, que o sistema sempre busca reintegrar o que foi excluído. Então, se eu tento me auto-excluir, eu vou sentir uma força sistêmica me empurrando para voltar, entende? E é por isso que as coisas podem dar errado. Então, tudo que eu fizer, eu vou ter uma força sistêmica talvez contra mim. Então, eu não posso me auto-excluir de algo que eu já estou inserida dentro, entende? Por isso que a constelação fala tanto de inclusão e exclusão, não julgamento. É difícil, é bem difícil fazer isso, mas é realmente isso que acontece. Se eu me excluo, o sistema entende que eu estou excluindo a minha família. Eu estou excluindo aqueles que me deram a vida, né? Então eu tenho que saber como fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso depois no final. Repetição de destinos. A gente pode também ir embora querendo repetir um destino trágico, que é repetir a lealdade inconsciente. Então vamos supor, pessoas imigrantes que deram errado, né? Pessoas que sofreram muito, que perderam tudo. Então eu vou lá, faço um monte de merda, igual eles, mesmo indo para outro país, né? Para perder tudo mesmo. Eu quero repetir esse destino, entendeu? Eu quero lascar com tudo. Mas é inconsciente, entendeu? É inconsciente. Mas se eu fizer diferente, eu tô traindo o meu clã. Essa sensação de trair o clã, ela é uma sensação, a gente não se dá conta, mas é muito forte para nós ser diferente deles. Porque como se a gente traísse eles, entende? Imagina assim, imagina a cena, né? A gente vai para o exterior e aí tá num restaurante luxuoso. E a nossa família tá lá, no Brasil. E eles não têm como ir nesse restaurante. Como é que a gente se sente? O Bert Hellick fala que quando a gente está na inocência, a gente vai se sentir muito mal. Porque a gente quer ser o bonzinho. E essa inocência, ela quer manter o padrão. Então eu vou estar nesse restaurante, mas eu vou pensar, meu Deus, amanhã eu vou comprar um presente para minha mãe. Vou tentar compensar o meu irmão. Olha só, coitadinhos, eu estou nesse restaurante e eles estão lá. Então,
muitas vezes é bom a gente lidar com essa culpa. Essa culpa amadurece, entende? A gente tem esse direito de estar lá. Mas a gente não quer se dar esse direito, entende? A gente não quer. A gente não quer por causa deles. E isso também enfraquece eles, porque a gente não toma o nosso lugar de fato. Porque o que a gente precisa fazer mesmo para ser feliz é tomar o nosso lugar, entende? Só que isso nos impede de tomar. Nos impede. Quanto mais a gente se culpa e fica nessa inocência, sabe? Mais a gente se lasca. Então, a gente tem que ir percebendo esse comportamento nosso, perceber isso que a gente faz, para tentar não... Porque isso aí, a gente está querendo repetir o destino deles. A gente está dizendo assim para eles, eu sou leal a vocês, se vocês não prosperaram, eu também não prospero. Eu preciso pertencer a vocês. Eu preciso que vocês me amem. Na verdade, a gente quer amor, a gente quer aceitação, entende? Dessa forma. Porque sendo diferente, prosperando, tendo dinheiro, tudo dando certo, uau, a gente fica muito, muito diferente. E eles sofrem, muito sofrem, porque não estão torcendo pelo teu bem, né? Eles também têm as mazelas deles, as dores deles, as coisas que eles não lidaram, né? E tu vai pagar o preço também por isso. Outra coisa importante é o lugar no sistema, tá? Por exemplo, a gente não assume o nosso lugar. Então eu vou para o exterior, eu vou lá para o exterior, mas eu não assumi o meu lugar. Fabiane, o meu lugar de filha, por exemplo, não assumi. Eu ainda estou achando que eu sou a mãe da minha mãe. Obrigada, meu amor. Eu ainda estou achando que eu sou a mãe da minha mãe. Eu não estou no meu lugar de filha. Não, a minha mãe sofreu, a mãe dela abandonou ela, olha quanta coisa aconteceu lá com ela, eu tenho que dar esse amor que a minha avó não deu para minha mãe. O que eu estou fazendo aqui no exterior? Eu não estou conseguindo fazer isso. Então eu não tomo o meu lugar, entendeu? Eu estou sempre pensando no que eu tenho que fazer lá. Eu tenho que ser salvadora, eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que compensar tudo que eles não tiveram. E aí eu não consigo assumir quem eu sou. E se eu não consigo assumir o meu poder, o meu lugar de força, como é que eu vou vencer? Mas isso é inconsciente. E isso a gente vai prestando atenção em pequenas coisas, muitas vezes, sabe? Pequenas atitudes que eles têm com a gente, às vezes a gente começa a dizer alguns nãos, e a gente começa a perceber, nossa, eu amadureci, e eu mudei, sabe? Na primeira oportunidade eu saí do país e não me arrependo nem um pouco. Tive minha filha e decidi que o ciclo de sofrimento familiar termina aqui. Ela não carregará o que eu carreguei. Olha, que lindo. Que lindo. Isso é uma decisão de força, né? É muito lindo. Parabéns. E uma outra É coisa importante. completamente consciente. Exatamente, exatamente. É uma tomada de decisão, né? Que você tem que fazer. E isso você não está fazendo para o mal de ninguém, porque, de alguma forma, como eu disse antes, todo o sistema e todo o clã vai ser beneficiado no futuro. É que assim, ó, quando a gente vê algo que está desagradando eles, a gente acha que eles vão sofrer por nossa causa. Mas, na verdade, eles vão amadurecer e crescer. Porque muitas vezes é nessa dor e é nesse exemplo e é nessa sensação que eles têm da gente, às vezes até negativa, nossa, como ela é egoísta, ou nossa, ela abandonou a família, nossa, eu não quero ver, nossa, como ela é exibida, olha as fotos que ela posta, enfim, eu vejo tudo que é tipo Nossa, de coisa que ó, as pessoas... esse povo é o ó. E a gente ainda tem que trazer eles para o coração, porque senão não resolve. Exatamente. O Ai, universo nosso. difícil. Ai, meu Deus. Mas é assim, né? Que não é fácil. Mas é aquela coisa, a constelação não fala de perdão, né? Não desse perdão que a gente aprendeu da doutrina religiosa aí, mas fala de aceitar, né? Aceitar. Temos que aceitar as pessoas como são e tudo como é. Agora a gente tem que aprender a dizer os nomes e começar a tomar nosso poder nas mãos, né? Vou falar a última coisa que é ruim, que é a compensação, tá? Vou explicar um pouquinho. A gente pode ir para fora
Na verdade, a gente pode ir morar fora só com uma finalidade, só que a gente não se dá conta. Vi meus pais pobres a vida toda, eles não conseguiram nem ter uma casa. Nossa, foi tudo tão difícil para eles. Eu assumo essa dor. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente já. Nossa, a gente ganhou a vida da nossa mãe. Tem como pagar a vida para ela? Não. A gente já está devendo. E a gente se sente em dívida com a mãe. Por quê? Porque é muito grande da vida. E a gente vai vendo que a mãe chora, muitas vezes numa briga com o pai. A gente vê que, nossa, o filho do nosso irmão lá fez alguma coisa para nossa mãe. E a gente vai carregando. E dizendo para nossa mãe, ok, mãe, eu tô contigo. Eu tô contigo. E a gente vai dividindo. E toda vez que a gente se penaliza, toda vez que a gente se penaliza, a gente compensa. Então, eu vou dar um exemplo para ti aqui. Quando a minha mãe tinha, eu acho que 43 anos, ela teve um câncer de útero. E o médico disse que ela ia morrer com aquele câncer de útero. Ela não desencarnou, graças a Deus. Mas o que que acontece? Naquele momento no hospital, a minha dor era tão grande, eu estava com tanta pena dela, que eu me emaranhei com ela na hora. Quando eu fiz a mesma idade, eu tive endometriose. E adivinha o que eu fiz? Tirei o útero. Entende? Então, a filha que mais se emaranhou ali naquele momento fui eu. Porque a dor... Porque eu estava sendo a mãe dela, entendeu? Eu estava dizendo, tadinha da minha mãe, olha só o que aconteceu com ela. Eu sei os motivos porque ela perdeu o útero, tem a ver com meu pai, entendeu? Então, eu me emaranhei com meu pai e com minha mãe, querendo fazer justiça por ela, em relação ao meu pai. E nesse momento que eu quis dizer, eu sei mais do que tu, mãe. Eu sei mais do que tu. Por que que tu não fez essa escolha? Por que que tu não fez essa? Por que que tu não disse isso pro meu pai? Por que que não sei o quê? Nesse momento eu comecei a me emaranhar com ela. E aí chega o momento do hospital. E eu faço um pacto de lealdade com ela sem me dar conta. Eu carrego essa dor também, para te não partir, para te não ir embora. E eu dividi com ela, e fui lá e perdi o útero também, entende? Só que esses tratos são tratos de compensação que a gente faz sem se dar conta. Então, quando a gente vai para o exterior, querendo, eu tô indo para o exterior para dar uma casa para os meus pais. O objetivo é esse. Isso não é legal, entende? Porque aí a gente vai estar julgando eles como incapazes sempre. Eles são os fracos. Olha só, eu vou ser forte. Eles são os fracos. Outra coisa, a mãe dele não deu para ele, a minha avó não fez, eu faço. Mais um peso, né? Nossa, minha mãe fez tantas escolhas erradas, tadinha. Mas ela é adulta, né? Ela escolheu ser assim, fazer assim, porque ela quis. E aí esse lugar de filha vai desaparecendo. Esse lugar vai desaparecendo, tu vai te sufocando e vai vindo um lugar de vó. E quando tu vê, tu tá igual uma velha, entende? Fazendo coisas de vovó para compensar o sistema. E vem uma força muito negativa, tu perde a alegria, tu fica triste e tu tá fazendo tudo para que esse emaranhamento continue funcionando. Então é muito perigoso isso, tu ir para um lugar e dizer que tu vai, eu não, eu tô indo, eu já vi pessoas falando isso para mim. Não, eu quero ir para o exterior porque eu quero juntar dinheiro e comprar uma casa para minha mãe. Não. Você tem que estar em primeiro lugar. Isso é maturidade, né? Eu tô indo para cumprir o meu destino. Se eu ficar milionária, se eu ficar muito rica, aí depois que eu fiz por mim, aí sim, eu posso sim dar um presente para minha mãe. Entende? Não significa que a gente não possa dar nada para eles, que a gente não possa ajudá-los em nada. Não, a gente pode ajudar. Só que existem leis para essa ajuda funcionar, que se chamam leis da ajuda e equilíbrio. Para ajudar uma pessoa, a gente tem que lidar com ordem e equilíbrio, sabe? Eu não posso ajudar por ajudar. Ajudar para compensar a minha carência como salvadora? Muita gente ajuda a família inteira. Só que por trás tem uma carência de querer ser amada. Eu ajudo todo mundo dessa família para ter um reconhecimento de que eu sou amada. Olha quanto amor, eles vão me agradecer. Nossa, entende? Isso não funciona. Isso não traz felicidade.
A gente tem que ajudar quando a gente está num lugar incrível para ajudar. Ah, eu ajudo sem cobrar. Eu não vou dizer assim, ah, tu tem que ser bonzinho comigo, porque eu te ajudo, tá, te dei uma casa, mãe, agora tu tem que ser boazinha comigo para sempre. Não, tu tem que estar num lugar assim, te dei a casa. Não vai cobrar mais nada dessa pessoa. Só que se tu tiver emaranhada, tu vai cobrar, entendeu? Tu vai jogar na Sim. cara. Nossa, eu tô sempre ajudando essa família e ninguém me dá valor, entende? Eu tiro de mim para dar para eles e eles nem me agradecem. Exatamente. Exatamente. E é horrível estar nesse lugar, né? É horrível tu se sentir usado, tu se sentir um banco. Não é confortável e não é saudável para eles também. Porque no momento em que a gente dá demais para as pessoas, elas se tornam fracas e a gente enfraquece. Tô lá dando pro meu irmão. Quando tu vê, ele tá jogando tudo na lata do lixo. Porque ele começa a sentir uma pressão sistêmica de que ele tá pensando assim, nossa, como eu sou pequeno perto dela, como eu sou fraco, entende? Tu tá achando que tá agradando, mas na verdade tu tá até desagradando. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas me contando assim, nossa, eu dei trabalho pro meu irmão, uma cliente minha que tem posto, eu, nossa, ajeitei toda a vida dele, ele só fez merda. E eu disse pra ela assim, mas porque tu tava sendo a mãe dele, tu não é a mãe do teu irmão, entende? Esse é um papel da mãe. Tu estava dando ajuda e educando e dizendo como tinha que ser a vida. Não, não é assim. Não vai funcionar. Tu só vai ficar emaranhada, com certeza, mais e mais emaranhada. Uma coisa importante de a gente entender é que também, quando a gente vai para outro país, a gente não pode excluir o nosso país de origem. É a mesma coisa, eu não posso excluir pai e mãe, eu não posso excluir minha família, eu posso me afastar, eu não tenho obrigação de viver no meio de uma família tóxica, né? Posso me afastar dela. Mas eu tenho que curar aqui dentro, no coração. A mesma coisa, se eu vou embora para outro país, querendo prosperar em outro país, mas o meu país de origem eu odeio, eu só boto defeito, eu só falo mal, é como se eu tivesse falando mal da minha origem, daquilo que me constitui a minha alma, eu sou brasileira, entende? Então, para o sistema isso não é aceito. E aí a gente acaba pagando o preço também. As coisas ficam muito mais difíceis. Quando a gente começa a entender isso, aceitar, por exemplo, eu era muito de questionar a política do Brasil, né? Eu era muito de questionar eu só via aquilo que era ruim que tinha no Brasil. Eu não conseguia abrir meu coração e ver todas as coisas boas que tinham. Então eu falava coisas ruins, entende? Até que um dia eu fiz uma constelação e brotou um amor, assim, tipo, muito grande no meu coração, incondicional. Foi uma cura incrível, assim. E eu percebi, olha só, depois, durante a semana, eu tava, assim, só pensando no Brasil. Olha que coisa mais linda isso, como isso é maravilhoso. Meu coração se encheu de amor, porque é a minha origem, né? E aí, Sim. como é que a gente vai dar certo no outro país? Sistemicamente, a gente acaba voltando se a gente faz isso. Então, a gente também tem que tentar fazer esse exercício de compreender. Ok, a política é ruim, ok, isso é ruim, mas também nós temos força por isso, né? Porque quando a gente vem do que é ruim, a gente adquire força na alma. A gente não é fracote, entende? Então a gente começa a perceber essas coisas. E vai percebendo, e a gente vai olhando. E tem uma coisa incrível de morar fora, que eu acho assim, quando a gente toma essa decisão de morar fora, que vem da nossa força, tudo vai dar certo. O que vier de fuga não vai dar. Então é isso que eu quero deixar claro aqui hoje. Se eu escolho morar fora, mas eu tô só fugindo e excluindo, não vai dar certo. Ou vai dar uma parte e a outra não. Digamos que eu vou ficar profissionalmente bem, ou eu vou adquirir bens, mas não vou ser feliz no amor, então alguma coisa vai ficar presa. No entanto, se eu faço isso, sentindo essa força verdadeira, não essa fuga toda, aí as coisas tendem a dar certo.
Então, assim, a minha professora que estudou com Bert, né, ela dizia que conheceu vários casos de pessoas que foram embora e voltaram, porque não tinham essa força. E outra coisa, outra coisa também que pode ser muito negativa é quando a gente vai para o outro país falando mal só do outro país. Então, às vezes eu estou constelando as minhas clientes que moram no exterior, que elas começam a falar mal do lugar que elas estão. Nossa, esse lugar é horrível, tem isso, tem aquilo, né? E eu digo assim, ah, mas tem pessoas que trabalharam, né? Imagina quanta gente morreu e fez esse lugar ficar tão lindo para te receber. Né? Olha essa cultura, olha o que tem aqui, olha o que tem ali. São sacrifícios de pessoas. São pessoas que deram a vida, muitas vezes, para esse lugar. E esse lugar nos recebeu. Esse país, por mais difícil que ele seja, ele nos recebeu com amor. Né? O país que eu falo, a energia do país, como se fosse uma entidade viva. Uma entidade de verdade, igual o dinheiro. Então, essa entidade, ela nos recebeu. Então, a gente tem que agradecer a esse novo país que nos recebe. E amar esse país, assim como a gente ama o Brasil. Então, eu também adquiri muito isso depois, porque assim, ó, muitas vezes quando eu vinha em viagem para o Brasil, eu fazia um exercício de despedida, de amor, de agradecimento, né? Por tudo que aquele lugar fez por mim. Porque imagina se eu não tivesse a possibilidade de estar ali. Olha o crescimento que tudo isso me deu. É muito grande, é muito grande. É muito maior do que uma dificuldade. O que a gente carrega na alma. É que muitas vezes a gente vai ver só o físico, né? O dinheiro, o trabalho. A gente não vai olhar para a alma, para o que trouxe para nós em crescimento, em evolução, em expansão de consciência, em coisas que a gente se deu conta sobre a nossa família, nos elos, né? Em tudo isso. Porque viver fora é isso. É entrar num outro sistema totalmente diferente do teu. É encontrar pessoas que vão te desafiar. Essas pessoas vão te desafiar. Elas vão cutucar na ferida do teu medo. E tu vai chorar. Mas é isso que vai fazer tu sentir, entende? Porque quando a gente está anestesiado no Brasil, a gente só está vivendo o padrão. Fui trabalhar, voltei, blá, 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 tô vivendo. É cômodo. Ninguém vai te machucar. Tu já sabe tudo como é que funciona. Só que aquela pessoa que te machuca, ela também é a pessoa que vai fazer tu crescer. Tu vai olhar para tudo aquilo. Ah, tu não tá estudando, mas vai ter que estudar mais. Entende? São coisas assim bem desafiadoras, mas se a gente parar para pensar, a gente sai muito melhor do que chegou. É na dor que a Isso gente sem cresce, né? dúvida, né? Também. Sim. A força vem do país de origem e parece que aqui a gente só aprimora a nossa confiança. A gente vira outra pessoa, né? Do que aquela que a gente era no nosso país de origem. Essa é a verdade. Exatamente, a gente Quando vira outra você se pessoa. depara, você tá irreconhecível. Exatamente. E as outras pessoas podem não gostar disso. Mas esse crescimento faz o teu clã crescer. Entende? A Sim. energia do teu clã, do campo, né? Ela vai crescer com isso. Não tem como perceber muitas vezes, mas eu, por exemplo, eu percebo na minha família um crescimento de todos depois que eu fui embora. De todos, entende? Uhum. Eu vejo realmente, claramente, assim, aquela inspiração, né, que as pessoas se inspiram na gente, de querer viajar, de achar que é possível. A gente transforma vidas, né? Sim, as pessoas voltam a sonhar por causa de um movimento seu, né? Exatamente. Voltam a sonhar. Isso é muito louco. E é isso que tu falou antes, e se curam. Porque tu poderias estar em simbiose com a tua mãe. E no momento em que tu estava ali em simbiose com a tua mãe, tu estava impedindo ela de crescer e ela te impedindo. Porque a simbiose é isso. Eu te impeço, filho, de crescer porque eu me nutro de você. Eu preciso de você comigo para me nutrir. Entende? Essa mulher não se nutre do marido, a relação não é boa com o marido, ela não, enfim, ela não tem uma profissão que ela ama. Então, da onde que eu tiro essa nutrição para ficar bem? Dos meus filhos. Entende? E tirando essa nutrição do meu filho,
em simbiose, esse filho se prende a uma energia e não cresce. Então, o movimento que tu fez foi um movimento de crescimento e amadurecimento. Isso é certo para você, entende? Por mais difícil que possa ser. Mas com certeza é. Sim. A gente tem 7 minutos, então eu vou abrir se alguém tiver alguma pergunta. Não sei se alguém tem. Se não, aí a gente vai fazer um. Então, assim, vamos lembrar que para que tudo flua, a gente tem que incluir o Brasil, né? Trazer para o nosso coração. Então, a gente pode fazer um exercício agora, um exercício sistêmico. Eu vou te induzir esse exercício, então, para você fazer essa cura, tá bom? Não tem como a gente botar música, não, né? Acho que não dá. Então, vamos fazer assim, só de respirar bem fundo e fechar os olhos e eu vou te induzindo, tá bom? Tá bom. Fecha os olhos, respira bem fundo. Faz 13 respirações profundas. E agora você vai imaginar diante de você todos os seus países de origem. Entre eles, você vai imaginar o Brasil. Se você tem mais algum país de origem, por exemplo, Portugal, né, descendentes da sua ancestralidade, né? Você traz esse país também. Imagina, então, o Brasil diante de você, como se fosse um mapa mesmo. Do outro lado tem o outro país que você pensou. Enfim, quantos você achar necessário. Olha para cada um desses países e diz para o Brasil, por favor, me acompanhe. Como se tu fizesse um convite. Se tiver mais algum país, Brasil, por favor, me acompanhe. isso, se quiser repetir 3 vezes, continua de olhos fechados. Respira, imagina esse mapa do Brasil e diz, Brasil, por favor, me acompanhe. Brasil, por favor, me acompanhe. Eu acho que tu tem Portugal também, né? Faz a mesma coisa com Portugal. Portugal, por favor, me acompanhe. Sente a energia, respira, sente bem a energia do país. Se tiver mais algum, Itália, ou mais algum, faz a mesma coisa. Agora sente o efeito na tua alma, vê se tu consegue sentir no corpo o que que é pedir para o Brasil te acompanhar, pedir para Portugal te acompanhar. Tu sente algo no teu corpo? Presta atenção no corpo. Eu sinto paz. Tá, não precisa abrir os olhos, só diz sim para essa paz. Diz assim, sim, pode ficar para essa paz. Pode ficar. Isso, repete mais uma vez. Sim, pode ficar. Agora percebe com o teu coração que ao incluir as tuas origens, você se sente mais forte. Sente essa força agora no corpo, como se tu fosse uma árvore. Imagina que tu é uma árvore com raízes profundas e essa árvore, ela tá bem aterrada, ela é frondosa. Você é essa árvore, você tá fortalecida agora. E aí você diz, depois que sente toda essa força, Brasil, eu te agradeço. Brasil, te agradeço. Estou a serviço da vida que veio através de você. Estou a serviço da vida que veio através de você. E você vai falar a mesma coisa para Portugal.
Respira fundo, foca nessa árvore frondosa, cheia de raízes, que está ali. No Sente essa força de uma árvore e diz: Portugal, eu te agradeço. Portugal, eu te agradeço. Estou a serviço da vida. Estou a serviço da vida Que veio através de você. e através de você. Respira fundo, sente o corpo. E diz sim. Sim. E é isso, pode ir abrindo os olhos, conforme tu vai sentindo a necessidade. Espero que aconteça o que aconteceu comigo. Depois desse exercício, brotou um amor muito forte em mim. Eu lembro que foi uma cura bem legal. Que eu estava muito revoltada com a política do Brasil. Demais, não, eu falava muita coisa ruim, é. E aí a gente vai aprendendo a não tomar lados também, sabe? Não ter mais lado. Porque a gente quer incluir Sim, tudo não no vale a coração. pena. Não vale. Porque o sistema quer amar todo mundo, né? O universo quer o amor para todos. E quando a gente toma lados e partidos, sejam religiosos, políticos, isso dá uma live, né? Só vou falar aqui bem rapidinho. Mas é como se a gente incluísse um lado e excluísse o outro. A gente até pode ter opinião, mas nunca carregada de ódio e de menosprezo com o outro. Então, eu tenho minha opinião. Por exemplo, eu sou de direita ou sou de esquerda, mas eu não odeio ninguém. Eu não estou espalhando ódio, eu não me sinto melhor do que ninguém. O problema das pessoas é que elas se sentem maiores e melhores que os outros e tomam esses partidos, tanto de religião quanto, entende? Isso também afeta o sistema. Afeta o sistema da gente. Por isso que hoje em dia eu não tenho sim nenhum partido, nem religião, nada. Eu sou totalmente neutra, entendeu? Eu só quero que todo mundo, amar todo mundo, não me importa. E, e isso é legal, né? Isso traz cura pra gente também. A gente humildece, eu acho, bastante. Sim, com certeza. Então tá, meu amor, foi Por algum maravilhoso. motivo, eu não consegui ver os comentários durante a live. Você conseguiu, né? E eu tô vendo. Uhum. Ué, por que será? Não, eu não sei por quê. Agora eu vou nos três pontinhos em cima, né? Sim. Então tá, meu amor, muito obrigada pela tua participação, adorei, tá? Obrigada a você, Fabiane. Hum. Quem Eu sabe a acho gente. que a gente ainda vai fazer outros conteúdos a respeito de Eu acho construção que sim, familiar. com Tem certeza. muita coisa para se falar. Muita, muita. Tchau, boa Desculpa, eu tô com noite. sono aqui, é meia-noite e 2. Obrigada, Ai, viu? vai dormir, guria.